Olá, estamos aqui no Jornal das 8 horas e hoje estamos aqui com um convidado que apareceu no programa anterior, ao anterior do anterior e ao anterior do anterior do anterior. Caiu de paraquedas. Chegou aqui neste programa e veio para ficar. E gostaria de abrir algum comentário aqui em Paulo de Almeida Farias, mais conhecido como Pastor Paulo. Estamos aí hoje para comentar. Comentários? Comentar comentários. Comentários. Então vamos aqui, pelo título você já deve... Opa, meu microfone. Pelo título você já deve estar imaginando que hoje nós falaremos sobre o rico e Lázaro, que é uma parábola que Jesus contou, obviamente, né, na Bíblia, não poderia estar em outro lugar, né? Sim. No Alcorão é que não começaremos aqui. Se você quiser ler, está em Lucas 16, verso 19 ao versículo. Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Sobre... A parábola do rico e Lázaro. Por que parábola? Parábola. Já começou o questionamento, pessoal. A parábola é uma exemplificação ou como se Jesus ele tentasse mostrar a respeito das coisas do céu, mostrando aqui a respeito das coisas da terra de uma maneira mais simples, né? Simplificando a explicação. Ele representava as coisas do céu com coisas da terra, de uma maneira bem simples que as pessoas pudessem entender. Jesus também, nessa parábola, ele acabou mostrando os dois extremos, né? Mostrou o que está mais em cima, entre aspas, no topo, e o que está lá embaixo, entre aspas também. Quis mostrar os dois extremos, né? Mas embora esteja escrito parábola, não chega a ser bem uma parábola, não sei se você sabe. Essa eu vou ouvir agora, conte-nos. Porque normalmente parábola ela não tem nome. Eu já comentei sobre isso por várias vezes aqui em estudos bíblicos. Normalmente parábola não contém nome. Semeador saiu a semear, ou um pai de família. Não contém nome de pessoas. De pessoas não próprios não. E essa então é uma espécie de uma história contada realmente de fatos. Então Jesus falou a respeito, ele deu nome para essa parábola. Então, em algumas traduções até mesmo não está escrito parábola, mas está escrito a história de rico e Lázaro. Ou seja, quando a história realmente aconteceu, né? Sim. Então fica aí a dúvida? Não, é uma certeza. É um bônus aí, né? Um prêmio aí. Já vou começar aqui com uma curiosidade, somente uma. Você gostaria de ler essa curiosidade aqui? É bem simplesinha. Vamos então. Eu vou trazer ela agora, ela só vai fazer sentido lá pro meio da parábola. Então, curiosidade. Tem uma palavra aí que é falada na parábola, é sepultura. Sepultura, né? Lógico, além de uma banda. Uma banda sepultura, banda de louco aqui. Uma banda de rock. Também tem um significado, né? Diferente em algumas histórias específicas da Bíblia, né? Sepultura, sepultado, sepultamento, é quase a mesma coisa. O significado dela nessas histórias específicas da Bíblia é Hades, ou inferno, ou o que você quiser chamar, lugar de fogo. É Hades, Tártaro, Geena, Seol, né? Nossa, inferno. É cada um nome, né? Nem sempre a palavra sepultura significa estar sepultando mesmo. Muitas vezes é o que acontece ali, a partir daquele momento da a pessoa está sendo sepultada. Sim. Então, então eu quero que vocês guardem, né, o significado aí. E, como eu já falei, só vai fazer sentido mais pro meio, pro final, vamos dizer assim. Então, por favor, cara misterioso, que eu não sei o nome dele ainda, que narra essa Bíblia aqui. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou:
Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Então, vocês veem aí, né, que é uma parábola... Parábola não, vamos dizer assim, que é uma história, vamos dizer assim. Uma história bem curtinha, mas também cheia de significado, né? E já vou fazer aqui, vou perguntar aqui pra ele. Já vou perguntar, né? Primeiras impressões. Qual foi a sua primeira impressão dessa parábola aqui, dessa história? Impressão? Suas primeiras impressões. O que você achou dela? O que você acha que Jesus estava querendo trazer, contar nessa história? Ou parábola, dependendo da pessoa? Não, é um alerta. É um alerta para a realidade que está bem diante de nós, que não dá para fugir. E também ele mostrando, resumindo aí, ele mostrando que é um caminho só, não tem alternativa. Essa parábola também mostra aqui também, né? Que não importa se você é pobre, se você é rico, por exemplo. A parábola já fala, né? O rico. Então o cara, ele dava festa todos os dias, festejava, enquanto Lázaro estava lá na porta dele, comendo as migalhas que caíam da mesa, e estava lá passando fome. E quando o rico morreu, ele foi sepultado. Então vocês já veem aí, né? Aí que entra o significado, né? O significado da sepultura, que eles estavam no mundo dos mortos, no Hades. Quais são os outros nomes mesmo? Hades, Tártaro, Gêena, Serol. Nossa. Serol? Seol. Ah, vou entender Serol. É escrito Sheol, mas não é Seol. Mas aquilo que acontece no mundo espiritual, né? Aquilo que acontece no mundo espiritual. Tem gente que acha que morreu acabou tudo. Uhum. Então já vou dando essa deixa aí já, né? Para as pessoas ficarem atentas aí que a gente nasce, todos nós somos eternos. Seja para onde for, é eterno. Seja para cima ou para baixo, é eterno. Né? Então vocês viram aqui que são 2 pontos bem diferentes. Aqui são 2 pessoas bem diferentes. Enquanto Lázaro era um homem pobre, que não tinha muitos bens materiais, não tinha nada, vamos dizer assim. Tanto que ele ficava largado na frente da casa do rico. E o rico, o cara tinha uma vida boa. Imagino que, sei lá, ele devia ter uma casa bem grande, bonita. E a própria história aqui já entrega também que ele era bem rico, além do nome, né? Por causa que pro cara dar festa todos os dias, né? Ter que bancar tudo isso todo dia. Não tinha pouco dinheiro não. Então vocês veem, né? O cara não era qualquer rico, assim. Vamos dizer que ele era o rico dos bens materiais. Então, você vê, são os 2 extremos aqui. Um cara muito pobre, que tinha muito no mundo espiritual. E também um cara muito rico, que não tinha nada no mundo espiritual. São os 2 extremos aqui, né? Se você parar pra pensar. Um é 8, o outro é 80. Então você vê que não necessariamente, né? Dependendo da sua riqueza, que você vai pro céu, que você não vai. A Bíblia já fala, né? Que
As suas ações que você teve aqui na terra não levarão você ao céu, né? As suas ações aqui de bem, por exemplo, eu ajudei uma pessoa pobre ali, dei dinheiro para ela, ótimo, você deu dinheiro. Só que isso não vai te levar para o céu, não vai te levar para Deus. Não, porque a gente não é salvo pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para praticar boas obras. E tem gente que acha que, por exemplo, riqueza, muita gente confia em riqueza, né? Que às vezes é avarento para com o próprio Deus. Às vezes nem chega a ser assim diretamente ao próximo, mas às vezes já começa diretamente com o próprio Deus. Tem gente que Deus dá para a pessoa e a pessoa muitas vezes não retribui para Deus, não devolve para Deus aquilo que, para que ela faça vamos dizer, esse investimento no mundo espiritual. Tanto que eu coloquei aqui, eu não tenho esse costume muito assim, para não encher muito, não sobrecarregar muito. Colocar muita informação? Mas eu coloquei esse versículo aqui, ó, que diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, está escrito assim. Fala também a respeito de uma igreja rica, e diz assim, olha, você diz, estou rico e adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre e cego que está nu. Então, você não tenha nada. Riqueza material acaba que não leva a nada, né? Por exemplo, o Silvio Santos, se ele não morrer cristão, do que adianta essa riqueza, tudo que ele acumulou aqui? Morreu um tempo, Maradona? O Maradona, sim, a gente comentou sobre ele, mas um cara, assim, humanamente falando, o cara é muito gente boa. Mas ele, eu creio que uma das bandas mais antigas, assim, das bandas seculares, né? O cara morreu essa semana, chamava Paulinho, da banda Roupa Nova. E eu creio que uma das bandas mais antigas com a mesma formação, esse tempo todo. Então, os caras estão ponta firme. É amigo. E os caras cantam muito, tocam muito e tal, e conhecido no mundo inteiro, e muitos shows e muitas apresentações, mas morreu. Então, tudo tem um fim, né? Às vezes a pessoa se prepara para eventos, se prepara para tantas coisas. Não estou querendo dizer nada com isso, nem com o fim dele, nem com nada. Estou dizendo que você se prepara tanto para tantas coisas, né? Mas às vezes, se é o caso dele ou não, é outro departamento, mas às vezes a pessoa não se prepara para a morte, que é a coisa mais certa que existe. Então, Seja hoje, amanhã, ou daqui a 10 ou 20 anos, a gente vai vestir um paletózinho de madeira e vai deitar lá diante de um público que vai ficar chorando em cima de nós. a única certeza que a gente pode ter na vida é que a gente vai morrer. Vai ser novo, velho, jovem, adulto. Essa é a primeira certeza. A primeira certeza que você vai ter desde que você nasceu. Porque tirando isso a gente não tem certeza de nada, né? A gente não tem certeza da salvação, porque se a gente tivesse, por que ir pra igreja, né? Não, então, com relação à certeza de salvação, algumas pessoas até comentam sobre isso. Mas ninguém tem certeza de salvação e tal. Então, a palavra de Deus, ela comenta. Bom, eu vou ir ler Romanos, mas eu vou começar com Efésios. Efésios capítulo de número 2, olha só, porque a gente está falando a respeito de obras, eu vou para Romanos. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, está escrito assim. Ó, a Bíblia dá uma certeza. Então ela não diz porque pode ser que vocês sejam. Então ela diz, vocês, se estiverem nesse caminho, vai levar para esse lugar. Olha só. Porque vocês, falando para cristãos, pessoas seguidoras de Jesus que entregaram suas vidas, né, serão as águas do batismo e vêm ali, não são perfeitas, mas procuram viver em obediência à palavra de Deus segundo o que está escrito na Bíblia. Vamos lá. Ó. Porque vocês são salvos pela graça. Isso dá uma certeza. Né? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Ou seja, por vocês não seriam mesmo. Aí bate toda a incerteza. Mas é um presente de Deus. O véu rasgou de cima a baixo, mostrando, vai do templo, quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, mostrando que a obra não vem de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Então o favor vem de Deus. Aí entra naquilo que você está comentando agora.
não por obras, para que ninguém se glorie ou se engrandeça. Eu sou salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tal coisa. Tem negativo. R$300 ali pro senhorzinho da rua, fiz tal coisa, ajudei tal pessoa, entreguei uma casa aí. É negativo. Ele só vai colaborar para que pessoas sejam salvas. Isso é muito bom, mas isso não salva, tá? E aí comenta, né, que somos criação e tal. Mas eu quero ler, enquanto você fala, eu vou procurar outra passagem aqui, quando você pega o gancho aí. Então eu vou... A respeito da salvação pelas obras, né? Que não vem de nós. Então, como vocês viram, ninguém é salvo por obras, nem por nada. E sim, como já falaram, por dom de Deus, que Ele que deu pra gente, né? Porque, como você falou, se não fosse Deus, o que seria da gente? A gente já estaria no inferno se fosse sem Deus. Desculpa, pode falar. Olha só, e outra coisa, por exemplo, ou nós somos absolvidos, ou nós somos condenados. Os dois caminhos, cada caminho vai levar para um lado desses. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita. Então, olha só, o caminho de Deus, olha a certeza que dá para a pessoa que realmente está disposta a falar, eu quero entrar por esse caminho, olha só. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam, porque por meio da lei de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, então, olha aqui, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, se meu foco é Jesus, então não há condenação para mim. Se não há condenação, isso me dá uma certeza de salvação, né? Então... Certo? Isso também leva aquilo que está escrito aqui um pouquinho mais para frente, ó. Porque, por exemplo, para eu ser salvo, eu preciso ser guiado por Deus, né? Guiado pelo caminho que se chama Jesus Cristo, porque ele falou, se ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então a gente precisa ser guiado por esse caminho, né? Sim. Porque a gente não tem como saber exatamente qual é o caminho, mas alguém tem que guiar a gente de alguma forma. Tem a palavra de Deus, mas alguém precisa dar certeza, precisa revelar a palavra para nós, para nos dar essa clareza. Então olha aqui, ó. E para herdar aquilo que é do Pai na salvação, é somente o Filho. Só o Filho herda aquilo que é do Pai. Sim, claro. O estranho não, claro que não, é o Filho. Mas olha só. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, aí fala a respeito, nós recebemos o Espírito de Deus e tal, aquela coisa toda. Então, se Deus nos guia pelo caminho que nos leva à salvação, nos livra da condenação, né? Então, a gente pode ter essa certeza. Você acabou de me chamar de mentiroso em uma live. Não. Assim, o interessante é que, por exemplo, talvez você possa estar falando, por exemplo, por tantas outras pessoas que talvez não tenham certeza, não que não tenham certeza, que tem dúvida com respeito à palavra. Isso é legal. Isso é interessante. Talvez você possa estar falando, talvez você não tenha dito por dúvida sua, mas representando algumas pessoas que gostariam de perguntar o que você perguntou. Eu entendo dessa forma. Porque, você entendeu? Por exemplo, aqui, olha. Mas nós pecamos, né? Nós falhamos. Beleza. Aí, olha só. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, então ele é aquele que livra a gente do pecado e da condenação. Mas muitas pessoas queriam estar falando, eu creio que você fala em nome delas. Porque eu sempre faço assim. Quando ninguém faz pergunta para mim, eu mesmo faço pergunta simulando como se fossem as outras pessoas. Eu interajo como que por meio delas, você entendeu? Eu faço isso quando eu estou fazendo muitas vezes minhas programações aqui também. Eu também faço isso. Então agora eu vou representar todo mundo que tinha essa dúvida, entre muitas outras. Vamos continuar aqui? Vamos lá. Então, voltando aqui para a história do rico e Lázaro, você vê que a Bíblia não dá muita ênfase, né, no rico, não dá nome, não dá nada sobre ele, né? O único detalhe que acaba dando, né, no finalzinho da história, é sobre os 5 irmãos que ele tinha vivo aqui na Terra, que ele pediu para que o Lázaro, né, fosse lá e avisasse os 5 irmãos dele. E você vê, né, tipo...
Já que ele não conseguiu se salvar, vai ter que salvar todo mundo, E né? possivelmente eles fossem bem ricos também, né? Sim, claro. Deve ser de uma Mesma família condição. rica, sim. Deve ser. Por De quê? berço. Como a gente sempre fala, a tendência do rico é ficar mais rico e o pobre mais pobre. É o que o governo quer. Então, né? Então, aqui... Então, mas eu creio que também que talvez não dê tanta ênfase. Por causa que o pra foco ele. não é ele. E o foco não é esse também, porque a questão não é o fato de ele ser rico. A questão é o fato de ele se apoiar na riqueza. Se apoiar E- naquilo que ele tem. O que eu achei também bem legal aqui é que a Bíblia ela focou bastante depois que Lázaro morreu, né? Você vê que aqui nessa versão, pelo menos, estava falando que depois que ele morreu, ele foi levado pelos anjos ao céu. Então você vê, né? O rico morreu e foi sepultado nos dois sentidos, né? Vamos dizer assim. Então você vê, né? Tipo, esse cara aí, ele foi pro céu, foi levado pelos anjos, foi lá, chegou, conversou com Deus. Daí o rico simplesmente morreu, pá. Então você vê, né, a diferença, né, que a Bíblia dá, ela dá um destaque, né. Eu percebi que você queria falar alguma coisa. Não, eu vou procurar uma referência aqui, porque tem gente que, vamos dizer assim, não é rica. Tem gente que não é rica. Mas assim, às vezes eu falo assim, porque eu estou aproveitando o espaço seu aqui, mas tem gente que não é rico, mas assim, às vezes, infelizmente, porque a gente vive numa vida de cristianismo, não na perfeição, mas buscando pelo menos olhar, enxergar alguma pegada de Jesus para que a gente acompanhe no caminho, né, dessa trajetória, né? Os únicos que tiveram esse privilégio, talvez alguns discípulos e algumas outras figuras da Bíblia, né? Você vê, né, que é bem raro, tipo, ter vamos dizer, uma fé perfeita, entre aspas, né? Então, desculpa, eu cortei seu comentário. Olha só, então aqui, por exemplo, então quando a gente fala em cristianismo, o cristianismo é em todo canto, né? Na hora do culto, depois que acaba o culto, nosso cristianismo não acaba quando apaga a luz. Não acaba quando o culto acaba. Nem quando fecha o portão lá da igreja. Não acaba, o nosso cristianismo não acaba aí. Depois da pregação? O cristianismo não acaba aí. Desce de lá, pronto, não sou mais pastor agora, vamos deitar rolar. Vamos pra festa, vamos beber. E olha só o que está escrito aqui, olha só. Calma aí, eu tô me arrumando aqui. Pronto. Vamos, lê aqui, ó. Eu? Eu? Pode ler esse pedaço que está grifado aqui. Opa! Vamos lá então. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a minha vontade, de meu Pai, aquele que está nos céus. Tudo que está grifado ou só isso? Tudo que está grifado. Então, continuando aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês praticam o mal. Então, você vê, né? É bem específico isso aqui. Bem específico. Quer falar alguma coisa? Não, então, às vezes, como por exemplo o rico brincava talvez de viver, né, com o bem que tinha, né, e se apoiou nisso também, muitas pessoas acabam não levando vida com Deus e se apoiando em algum dom que tem, né. A gente não é salvo pelo dom que recebe, a gente é salvo pela graça de Deus, porém, a nossa vida no dia a dia. Então, as coisas de Deus, elas precisam, assim, ser levadas realmente, né, a sério, e Deus, ele com certeza põe isso na balança, não na nossa justiça, mas aquilo que eu comentei dias atrás com um irmão aqui, a nossa intenção, né? Algo que eu acho engraçado aqui é que não existe dom natural na gente, né? Se não existisse Deus, a gente não teria nenhum dom. Por exemplo, tem uns pastores aí que você olha e você fala, nossa, esse cara aí tem o dom de falar
O cara é bom. Não. Às vezes o cara poderia ser a pessoa mais tímida do mundo, né? Mas se Deus, né, entrega o negócio ali pra ele, você vê que... como eu posso dizer? Pô, me fugiu a palavra. Então, existem as coisas naturais, existem as coisas espirituais. Então, é um dom espiritual, vamos dizer assim. Por exemplo, antes vamos dizer assim, meu pai, ele era um pouco tímido, né? Ainda é. Um pouco, era um pouco tímido. Hoje é menos. Imagina então o primeiro dia dele lá no altar. E agora você olha pra... Tremi bastante. Agora você olha pra ele hoje em dia, você fala, nossa, esse cara já nasceu um pastor. Já nasceu pra pregar, nasceu ali de terninho, papum. Esse é ele que puxou pela gravata. Vem ele que puxou pela gravata. Você vê que o cara já tem até um nome forte? Paulo de Almeida. Esse nome também é Paulo. Nome forte, hein? Não, meu Paulo. nome é Paulo Vitor, não é um nome tão forte assim. Certo. Isso daí dá um nome, dá uma frase de efeito. Paulo de Almeida. Olha que nome legal, gente. Então, mas a gente acredita ainda que todos esses seus dons naturais, esses dons espirituais, né? Como Sim. por exemplo, esses dons que a gente recebe. Por exemplo, vamos olhar para a fé. Existe a fé natural, aquela fé que faz o cara acreditar em qualquer coisa, porque a alma dele tem essa Precisa de necessidade algum apoio. para adorar, sim. Mas existe a fé espiritual, que nos leva a acreditar somente nas coisas que são de Deus. Sim. Ou seja, o corpo dele pode estar acreditando em alguma coisa, só que a alma dele tá sem nada ainda, tá vazia, sem propósito, sem ninguém pra seguir. Então você vê, né, tipo, tem tanta religião, né, que vamos dizer, adora pedra, estátua. Tem uma religião aí que eu não vou citar o nome, vou falar o país, né, lá da África. Os caras adoram uma pedra. Tipo, uma pedra mesmo, não é nesse sentido, é uma pedra mesmo. Eles colocaram um negocinho em volta da pedra pra ninguém pisar lá. Mas você sabia que o Brasil não está muito longe disso? Sério? Nossa. O Brasil adora pedra, adora gesso, adora bronze, adora metal. A diferença é que as pedras do Brasil elas dão a forma de uma pessoa. Não tem muita diferença disso. Os caras às vezes comentam sobre os hindus, né, adorar animal, tudo. Eu penso assim, claro que não é certo, não tô entrando nessa questão. Mas pelo menos o animal tem vida, né? O cara se mexe, respira. tá adorando lá, a vaca tá berrando, qualquer coisa assim. E uma pedra que nem reagir, não reage, é um ser inanimado, né? Mas a diferença é que do Brasil tem forma e ainda é padroeiro do Brasil, né? Representante espiritual do Brasil. Uau! Então, bom ler Salmo 115, fala sobre isso. Salmo 115, anota aí no seu celular, na sua Bíblia, smartphone, notebook. E você para pra pensar, né? Brasil tem tem um representante que não respira, não ouve, não fala, não pisca, não respira, não tem alma, não tem, entre aspas, forma, vamos dizer assim. E mesmo assim, né? Virou padroeira do Brasil. Agora surgiu uma dúvida aqui na minha mente. O que significa padroeiro ou padroeira? Padroeira Tem essa dúvida aqui à mente? é uma espécie de uma autoridade espiritual. É uma espécie de autoridade espiritual, não, na verdade é uma autoridade espiritual, né? Então, a gente tem uma autoridade, não autoridade, um negócio espiritual, entre aspas, que não respira, não fala, e mesmo assim, né? Quem que decidiu isso? Quem que decidiu esse negócio? Quem decidiu? Essas decisões loucas aí, elas vêm de Roma. Né? Roma é que decide essas coisas. No próximo, por exemplo, porque a questão de representação espiritual quase que no mundo todo praticamente é Roma, né? As coisas vêm de Roma. Por exemplo, aqui perto de nós, por exemplo, tem uma cidade que é considerada a Roma brasileira. Por quê? Eu não conheço a cidade. Qual cidade é? Aparecida do Norte.
É que você nunca foi, você já nasceu num berço diferenciado, né? Não, é que eu não conheço os estados daqui. O que eu conheço é só os mais conhecidos, São Paulo, Foz do Iguaçu. Nem sei se é estado ou se é cidade. Então, como eu estava comentando sobre o padroeiro, alguém que é autoridade sobre aquela localização, né? Mas assim, é espécie de um padrinho também, né? Vamos chamar assim, tem essa ligação. Defensor, patrono, protetor, né? Advogado e patrocinador. Patrocinador é alguém que financia, que abençoa de alguma forma. Abençoar tá muito bem não, hein? Você vê a situação que o Brasil se encontra. Nossa. Então você vê que tá meio caótico o negócio aí, né? Você vê que a gente está muito bem de representante, então não. Tá vou falar religião, né? É por isso que o Brasil não tá tão bem assim quanto poderia estar, né? Mas enfim. Voltando aqui pro nosso assunto. Pro nosso assunto principal aqui, nosso foco, a gente acaba se distraindo, né? Não se distraindo, mas como seria? Nós acabamos... É que a Bíblia se conecta tanto, né? Que a gente acaba pegando um ponto aqui e ali e acaba saindo do principal, do foco principal. Então, continuando aqui. Então, a questão não é simplesmente ser rico. Sim. A questão é se apoiar naquilo que tem. Né? É fazer daquilo um Deus para si. Mas se o cara for pobre, ele vai se apoiar no quê? Pobre Só se vai ter apoia. Deus. Não, muitas vezes o cara é pobre e se apoia no próprio orgulho. Na pobreza. No próprio orgulho. Não, sim, porque tem rico que é liberal. Por exemplo, José de Arimateia. Ele é um cara rico. E ele foi pedir, ele se arriscou, deu o rostinho para bater, foi lá buscar, diante de Pilatos, né, o corpo de Jesus para dar um sepultamento digno. E o cara colocou na sepultura nova, que ele tinha mandado cavar na pedra. Então o cara fez isso, para saber que o cara é rico. Então o cara é liberal, né? O cara não é um avarento. Mas tem pobre que é avarento. Não tem nada e é avarento. Ser pobre e mão fechada é difícil, hein? Assim, por exemplo, como tem rico liberal, tem rico avarento, tem pobre liberal, tem pobre avarento também nas mesmas condições, né? Pobre orgulhoso, tem todo quanto é tipo, em todas as classes, todas as áreas você vai encontrar. Você vê que tem uma frase aí que é famosa entre, vamos dizer, as periferias daqui, né? Sou pobre, mas com orgulho. Já que você viu, a própria pessoa confessa, né? Sou pobre, mas sou orgulhoso, tenho meu orgulho aqui. Não deveria ter, não é, né? Onde tem orgulho, tem... Como que é o nome? Essa palavra é meio complicadinha, né? Orgulho, né? Então, orgulho você acaba entrando em muita coisa, né? Então fala de muitas coisas essa parábola, né? Fala de... Sofrimento sem alívio. Ou seja, o morto ali, depois do sepultamento dele, ele ficou lá sofrendo, sem poder tomar um copinho d'água quando estivesse com sede. Tanto que você vê que ele mandou que o Lázaro, né, ele molhasse a ponta do seu dedo ali na água e fosse lá e refrescasse a língua dele. Você vê, né? Vamos ver algumas lições, então, dessa parábola, né? Também o rico estava querendo se auto-justificar, né, por causa que ele errou. E a autojustificação acaba não livrando ninguém. Acabou que não livrou ele também, né? Ele estava querendo se justificar já, pai Abraão, eu fiz isso, mas é por causa disso, tal. Então você vê. E ainda chega no paraíso querendo dar ordem. Manda Lázaro, vem aqui. Manda, então. Refresca a minha língua. Manda lá e falar para os meus irmãos. Chega lá embaixo querendo dar ordem, achando que tá no mundo ainda. Ele nem pediu, né? Tipo, por favor, pai Abraão. Não, você vê que ele foi falar com Abraão, né? Porque aqui o dinheiro pode até falar aí para muitos. A gente vê até mesmo muitas... Eu tenho o costume de assistir noticiário, mesmo sabendo que só vai ouvir. Mas mesmo assim, no meu caso, a gente precisa estar assim, informado sobre algumas coisas, porque muitas pessoas vêm conversar com a gente a respeito de muitos assuntos. Então, tem muitos assuntos que não me interessam e não me agradam, mas eu preciso estar sabendo. Principalmente política. Principalmente política. Então a gente vê muitos juízes, muitos desembargadores, muitos assim, promotores, muitos advogados, muitas pessoas assim, importantes, rapaz, diante da sociedade, diante do mundo, assim, se corrompendo, mas assim,
É interessante que eles sempre têm um motivo aparentemente justo, né? As pessoas sempre tentando se justificar, como aqueles caras lá que nós mostramos, né? Ah, nós fizemos isso em seu nome, fizemos isso, Senhor, fizemos isso. Alguém você fez, mas, cara, a sua vida tá esquisitona, mano. Você só não andou no caminho, você fez tudo que deveria ser feito. Você só não andou no caminho. Ele que deveria, né? Precisa ter mais o se auto-justificar assim. A mesma coisa que o ladrão justificar porque ele assaltou uma casa. Exatamente. Então, próxima coisa. Próximo ponto. Após a morte, nada mais poderá ser feito. Ou seja, depois que o rico morreu, ele ainda queria dar ordem, mas não tinha o que fazer, né? Era ficar lá no sofrimento eterno, tá lá até agora e você vê, né? Então ele tava querendo ordenar ainda, né? Não tinha mais o que ele podia fazer. Tipo, imagina ele ressuscitar, ir lá e começar a ter outra vida diferente. Paulo Vitor vai ler um versículo que está aqui também em Hebreus capítulo 9, versículo 27, um versículo que a gente utiliza muito, né? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, o homem só está destinado a morrer e depois enfrentar o que ele fez em vida. Sendo bom ou ruim, ele vai ser julgado por isso. É que nem... E tem algumas pessoas que morrem, acham que vai voltar borboleta, vai voltar um cavalo, vai voltar um animal. vai reencarnar. Vai reencarnar, vai voltar até ser perfeito. Se voltar pode até ser perfeito, ele nunca vai parar de reencarnar, de fazer esse ciclo, porque nunca vai ser Vou perfeito. voltar como ser uma vaca, um camaleão. Pensou? Então, se você come carne, de repente você vai matar um animal para comer, de repente você pode estar matando alguém, não mata não? Matando alguém da sua Pensou? família, imagina. Pensou? Nossa, Jesus me livre. Quando você escutar um berro lá de um animal qualquer, você fala, ô fulano, deve ser parente meu. Ah, o Juquinha ali, ó. Então... Reencarnou como uma vaca, quem diria? Você vê, totalmente fora, né? Esse versículo que eu gosto muito, porque quebra. Quebra tudo. Dá um tapa na cara de quem acredita nisso. É. Então, próximo ponto aí. Não, minha perna tá formigando. Vamos para mais uma lição, né? Daquilo que a gente aprende aqui na parábola de Rico e Lázaro. A salvação é uma obra inteiramente divina. Então você vê ali, chegamos até que enfim num ponto bom. Lázaro estava lá, pobre, pobre sem nada para comer, não tinha casa, não tinha família, eu imagino, né? Se tivesse, todo mundo evitava ele. Não tinha nada assim de especial, todo mundo olhava para ele só como uma pessoa qualquer, né? Menos que isso, a pessoa poderia passar por cima dele que ia ignorar. E você vê, né? O cara ganhou uma salvação, tá lá no céu até hoje, né? Se você parar pra pensar nisso. Imagina você tá andando depois de você morrer, né? Lógico, sei lá, conhecer Lázaro. Legal, né? Então... E a gente vai, né, poder conversar com o pessoal lá, né? A gente vai poder identificar o pessoal, né? Eu queria saber realmente como Paulo da Bíblia era, sinceramente. Ou como Jesus, né? Porque na verdade essas pinturas aí que você vê hoje em dia, como eu posso dizer, foi tudo... Jesus de cavanhaque, né? Jesus, né? Não, você vê, eles colocam um Jesus de cabelos longos, sem barba, olhos azuis, pele lisa, branco, com traços, vamos dizer, bem femininos assim. Qual é uma característica, por exemplo, que faz a gente entender que Jesus não era assim? Qual uma das... alguém, por exemplo, perguntar pra gente, pra nós aqui. Pastor, eu acho que Jesus era assim mesmo, tinha cavanhaque, esse cabelinho meio curtinho assim, meio que nem o pessoal de hoje. Jesus era... o que faz a gente, por exemplo, entender que Jesus não era assim? Vou provar que a igreja católica estava errada. Primeira coisa, Jesus era nazireu, então quem era nazireu geralmente não podia cortar o cabelo nem a barba. Então já corta aquele negócio lá de Jesus sem barba, cabelo longo até podia ter, mas Jesus sem barba, pele lisinha, não, seria com uma cara cheia de barba, bigode. Foge, né? Seria nazireu, foge. algumas coisas ele já não poderia fazer, né? Sim, isso, tem gente que acaba não reparando nisso, né?
todo que é prometido, por exemplo, Sansão não poderia cortar o cabelo. Então ele era nazireu, era uma pessoa prometida assim por Deus, então Jesus também era. Então, se parar para pensar, Jesus também era nazireu. E essa parábola, a gente pode tirar assim, muitas coisas dela. Por exemplo, o fato de muitas pessoas comentarem a respeito dessa comunicação entre vivo e morto. Claro, Jesus ali ele não estava levando por essa questão, mas ele estava falando que não há passagem entre aquele que morreu para aquele que está vivo. Então, ou seja, a comunicação entre vivos e mortos, ela não existe. E aí algumas pessoas podem perguntar assim, pergunta que você perguntar representando as pessoas. Mas como é que a gente vê anjo? Como é que a gente vê, sei lá, nas filmagens lá, como é que a gente pode ver um anjo assim na câmera salvando alguém, sei lá? Não, entre anjos, a gente sendo vivo, a gente é vivo, o anjo é vivo também. Mas, por exemplo, então tá entre seres vivos. Então, refazendo a pergunta, reformulando aqui, como é que a gente consegue conversar com o morto? Tipo, tem gente que fala conversa com o morto, por exemplo, como que é o nome? Aqueles caras lá que consegue falar com o ente querido morto, Então, a gente não, assim, as pessoas, né? As pessoas que conseguem, isso. né? A gente não fala isso, não mexe com isso não. Mas assim, que a Bíblia chama de... que a Bíblia chama de... pra gente não invocar espíritos mortos. Mas na verdade não são os espíritos mortos que se manifestam. Demônios. São demônios que falam em nome das pessoas. E aí algumas pessoas talvez estejam vendo a gente e se questionando assim, mas eu vi pessoas que eu fui e senti uma carência depois que a pessoa morreu, a pessoa falou algumas coisas daquilo que aconteceram, só eu e a pessoa estava junto, falou algumas intimidades, coisas assim que estava só entre nós, não tinha mais ninguém. E aí vem a seguinte questão. Eu quero usar um exemplo aqui. Aí vem a seguinte questão, põe um parênteses aí no seu exemplo, pera aí, segura ele aí. Aí vem a seguinte questão. O espírito que se manifesta normalmente é no espiritismo, né? Mesa branca, preta, amarela, vermelha. O cachorro é o mesmo, só muda a coleira, só muda a cor das mesas lá dos terreiros. Mas enfim, o Satanás ele pode falar do passado, porque ele presenciou o passado e ele não tem trabalho, ele coloca lá os seus demônios para vigiar a nossa vida para depois acusar, ou para lançar enganações assim. Então, o passado, ele vai falar o passado todinho, porque ele é espírito, ele não esquece. A gente tá isso aqui faz a gente esquecer, isso aqui pesa pra gente. Mas assim, do futuro não. O futuro pertence a Deus. Eu quero dar um exemplo. Ele sabe aqui. do futuro dele, né? Sim. Eu quero falar uma coisa aqui. É um exemplo aqui bem conhecido. Depois que o profeta Samuel morreu, Saul, né, ele foi em uma bruxa, né, depois que ele tinha banido tudo, ele foi atrás de uma bruxa, achou, e a bruxa, entre aspas, conseguiu invocar o espírito do profeta Samuel. E o profeta Samuel falou muitas coisas, inclusive que Saul, né, ele ia morrer em batalha. Ele falou o dia, falou que ia ser amanhã, por exemplo, só que ele errou feio. Ele não morreu amanhã, vamos dizer assim. Saul não teria morrido amanhã. Morreu muito tempo depois. Então você vê, se fosse o espírito de Samuel, né? Vamos dizer assim. O Samuel, como ele era um profeta, vamos dizer que ele não poderia ter errado, né? Seria uma gafe bem feia aí. Seria um erro bem estranho. Então você vê que não tem como invocar espírito de quem tá no céu, por exemplo. Tem várias observações aí. Não uma só, mas tem várias. Anjos, não, você vê o anjo subindo assim, ó. Não tem nada que vem de baixo assim, por exemplo. O espírito de Samuel ele veio de baixo pra cima. Onde de um anjo você vai ver ele vindo de baixo pra cima? No caso, seguindo a lógica, né? Tudo que tá em cima desce pra cá, não sobe ainda mais. Primeiro que isso iria de contra a palavra de Deus. Sim. E Deus é Deus de confusão, ele não iria contrariar a própria palavra. Porque Sim. embora ele seja Deus, ele tem uma linha para seguir que é a palavra. Uhum. Então ele segue o princípio dele. Outra coisa, ele só falou uma coisa que todo mundo sabe. Você vai morrer. Que Saul iria morrer. Primeira coisa, Saul não morreu ali diretamente da batalha, porque ele mesmo tirou sua própria vida. Então, Morrer em batalha, eu entendo que o cara batalhando, o cara lutando por aquilo,
Ou seja, a hora que ele viu que o cerco estava se fechando pro lado dele, ele tirou a própria vida dele. Ou seja, então ele entrou como suicídio. Se ele morresse diretamente na batalha, alguém teria matado ele. Ou seja, você pode estar todo quebrado ao ponto da morte, mas se você... Se você não, se a pessoa, é isso. Se a pessoa, sei lá, colocar uma faca no coração, você já vai contar como suicídio ainda. Sim, como suicídio. Porque até mesmo, por exemplo, que ele falou a respeito do dia, né? E não foi no outro dia que Saul morreu. Já passou tempo, aí que depois aconteceu aquela batalha e Saul tirou a sua própria vida. Então, e outra coisa, que também... Então nada daquilo que ele falou foi verdade. Porque, por exemplo, ele diz, vocês estarão comigo. Primeira coisa, Saul estava desviado. Samuel estava na presença de Deus. Então você vê o desacerto. Um ia para um lugar, outro ia para o outro. Então não tem nada de verdade naquilo. A única coisa que ele falou foi algo totalmente lógico. Que Saul ia morrer. Até Saul sabia disso. Capitão óbvio. Então Saul, você vê a pessoa sem Deus, ela anda para nada. Para descobrir o que ela já sabe. Então... Né? Serviu para nada o sacrifício de Saul ir lá numa feiticeira. Que feitiço também é uma mentira. É ilusão de Satanás, né? Então. Ele pode. Demônios, né? Podem tomar a forma do que ele quiser, na verdade. Por exemplo, se ele quiser encanar um antequerido, se é que você gostava muito, ele pode, por exemplo, e falar umas partes de coisas do seu passado. E aí a pessoa pode acreditar, né? É porque ele age na carência. Jesus, quando estava com fome, o que ele falou? Transforma essas pedras em pães. Ou seja, agiu na onde? Na carência. A questão ali era fome. Então, você vê, né? O bicho... É por isso que quando morre a pessoa, o que acontece, por exemplo, com o sujeito? Ai, que saudade de pessoa, tá? Ah, você está com saudade? Você quer matar a saudade? Ah, vamos lá em tal lugar. Vão ali, ó, como que é o nome? Na casa de Macumba. Na casa da mãe Joana, na casa de sei lá de quem. E aí a pessoa já está carente. Fazer o quê? Ela acaba se entregando, se envolvendo ali numa carência dela, entregando aquilo. E acaba, de certa forma, sendo enganada. E acaba dando crédito, porque realmente usa a voz para se ter com a pessoa. Ele sabe disso. Se ele é capaz de se transformar em anjo de luz, quanto mais mudar a voz para enganar alguém e falar de coisas assim. Para ele isso daí é o mínimo. Isso para ele é o mínimo. Isso aí não tem problema nenhum com relação a isso. Tenho certeza que ele não tem. Então você vê, né? Tipo... Então... É o mundo espiritual, o negócio é louco, né? Malucão, né? Você pode estar bem aqui no mundo, vamos dizer, material, você pode estar com saúde, você pode estar com sua família. Mas no mundo espiritual você está perdido, largado, um monte de coisa ruim. E por isso então que a gente convida constantemente, né? Por isso constantemente nós convidamos pessoas para estarem com Deus. Porque algumas pessoas comentam assim, Deus é amor, Deus é guerra. Claro que Deus é amor. É por isso que a gente está aqui até hoje. Eu estou com 49 anos. É por isso que eu estou aqui esse tempo todo. Porque Deus é amor. Mas quando eu fechar meus olhos, aí o que impera é a justiça. O que impera é a justiça. O amor de Deus se manifesta na minha vida, se manifestou a partir de Jesus Cristo. Mas enquanto eu estou vivo, a partir do momento que eu fechar meus olhos, é eu que desprezei a Deus, então eu não vou provar o amor dele. Eu desprezei. Deus é imparcial até o momento que você está vivo. Algumas pessoas falam assim, mas eu não acredito que... Tá. Até com Jesus foi assim. Ninguém aqui na Terra é maior que Jesus. Até com Jesus foi assim. Pelo fato de o pecado estar sobre Jesus, Jesus usou uma expressão, e foi real aquilo, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o pecado da multidão, do mundo inteiro, estava sobre Jesus. Então Deus, olhando para Jesus, viu o pecado. E Deus virou o rosto daquilo. Deus não aceita o pecado. Deus não tem compaixão, não compactua com o pecado de forma nenhuma. Nem com Jesus Cristo, se tivesse um pecado. É o filho dele. Sim. Ou seja, então, você percebe que agora, se acontecer isso pelo fato de Jesus, pra mim Deus vai fazer vista grossa, até parece. Claro, não tô vendo. Vai fazer, vamos ver. Então, gostaria de abrir mais algum comentário aqui? Também, alguns pontos, né? Se você quiser comentar, tem alguns pontos aqui que a gente gostaria de estar falando, né? Eu vou dar essa liberdade de Paulo Vitor tá comentando sobre esses pontos, que é uma realidade dessa parábola que a gente acabou de comentar, né? Você vê que essa parábola confirma, vamos dizer, 7 pontos. Eu vou falar aqui 7. Vamos falar 7. O primeiro, o inferno é um lugar de tormento. Então, você vê que não é um lugar muito amigável assim quanto é o céu.
Segundo, o inferno é um lugar onde não há consolo. Você vê que ele estava querendo ser consolado ali por Abraão, por Lázaro, seja lá quem for. E não foi, né? Não tem como um anjo descer pro inferno, assim como não tem como um demônio subir pro céu. Próximo ponto. O inferno é um lugar onde não se pode sair. Então, você vê, né? Se tivesse algum jeito de sair, todo mundo já estaria saído de lá. Não quero ficar mais aqui. Tá muito quente. O inferno é um lugar onde não há pedido de socorro, quer dizer, onde há pedido de socorro e não é atendido. Então você vê, né, que o rico tava lá, pai Abraão, me ajude, estou com sede. Vamos dizer que era um pedido de socorro, né? E não tem como ser atendido, né? Até porque não tem como o anjo descer lá e molhar a língua do cara. Acho que ele já passou dessa fase, né, de querer ter a língua molhada. Próximo, o inferno é um lugar de lembranças amargas, ou seja, tudo que você fez na sua vida de errado vai recair sobre você no inferno. E com... Sobre a pessoa, né? Sobre a pessoa, desculpe. Eu tenho esse mau costume. Próximo, o inferno é um lugar onde não se pode mais ajudar a sua família. Ou seja, se a pessoa e a família dela é satanista, não tem como ela falar, não, vocês têm que se converter ao cristianismo, porque senão vocês vão pro inferno. Então, não tem como ela fazer isso, né? Não tem como ela simplesmente pegar a alma dela e subir assim lá pra terra e avisar. Então, são esses 7 pontos. Não né? teria bastante pessoas saindo do inferno e fazendo evangelismo aqui na Terra, né? Não vão para esse lugar, não. Entregaria não vão, panfleto. É. Entregaria panfleto. Feira da barganha, né? Entregando panfleto. Então, vou perguntar aqui pra você, o que você achou do estudo de hoje? Sim, o estudo de hoje trouxe muitos ensinamentos, né? Embora fosse um estudo só, a gente entende que... A gente acabou subdividindo o nosso foco. Não foi somente no rico e no Lázaro, mas também nós acabamos trazendo outras coisas. Nós acabamos dividindo o foco da história. Eu já queria aproveitar que estamos no finalzinho, já queria dar um alô aqui. Queria dar um alô pra Maria, que como eu já disse no último, né? Está sempre aqui nos acompanhando, comentando. Está sempre aqui, né? Pra nos ajudar, independente da live, do que for, ela está sempre aqui. E também um alô pra Vera Zanin e pro Luiz Zanin, que sempre está junto com a Vera. Eu queria dar um abraço especial aí pra vocês e pra Maria também. Acho que o Pedro sempre, ele não se manifesta de nenhuma forma, mas ele está sempre junto com Alô pra a... Vera Zanin. Opa! Também junto com a Sônia, eles estão sempre junto com a gente também. E o meu pastor Levi Mesquita, sempre no 007 também. Tem vezes que ele não se manifesta, mas está sempre acompanhando também. Junto com a nossa pastora Josefina Mesquita. Estão sempre conosco. E, cara, assim, a palavrinha final minha, já só para estar encerrando. Maria comentou que são crendices. Mas, assim, o legal e interessante é uma coisa assim, muito, muito séria assim, a respeito daquilo que acontece hoje. Porque muitas vezes o pessoal aí fora sempre fala, né, que santo de casa não faz milagre, é um ditado do mundo aí fora. E diz também que, bom, Jesus falou que profeta de casa não tem honra, isso Jesus falou. Mas assim, às vezes a pessoa ela passa ouvindo a palavra o tempo todo, mas ela não dá crédito para aquele que ensinou, para aquele que instruiu na palavra. Nem que passe por 500 pastores numa rua apertada. E às vezes liga a TV ou entra em qualquer site de internet, e YouTube, eu sei lá, e começa a ouvir qualquer coisa e acredita. Mas eu vi um estudo lá que... O pessoal, há tempo atrás, falava que papel aceita tudo. O Word também aceita tudo, o site também aceita tudo. Então a questão é a gente estar pautado justamente na palavra de Deus. A base para nós é a palavra de Deus, não aquilo simplesmente que alguém fala. A gente estava ministrando estudo ontem sobre a igreja de Bereia, que fala a respeito do fato de ser uma igreja nobre. Por quê? Porque eles ouviam Paulo estar ministrando, eles iam conferir para ver se realmente batia com as profecias, para saber se era isso realmente que Paulo estava dentro do padrão ali. Eles foram considerados como nobres, ou seja, eles não ouviam, aleluia, eles sabem o que está escrito.
Então, O cara pode falar qualquer asneira, amém! fulano foi pro inferno. Glória a Deus, que glória a Deus, amado. Não é? Então, fica atento às coisas, né? É sabedoria, usar as coisas. Até para glorificar a Deus, a gente precisa estar ali na sabedoria, sempre consciente, né, nas coisas. Então, é interessante a gente valorizar as coisas que são de Deus, né? O ouvido tá no pastor, o outro tá na fora. Então, é legal a gente poder valorizar as coisas que Deus ele coloca nas nossas mãos, né? Então, valorize, querido, sua fé, valorize, né, as pessoas que ensinam a respeito da palavra de Deus, né? E as pessoas que elas alimentam você. Puxou a Bíblia? Pode fazer seu comentário enquanto eu procuro um versículo aqui. Meu comentário... Nosso comentário final. Deixa eu pensar num comentário final. O comentário final seria... Eu estou esperando ele achar o que é, seja o que for. Mas então é isso, né? Tem que dar bastante crédito para as pessoas que se esforçam para ensinar para você. Pastor é como se fosse um professor, só que... de religião, vamos dizer assim. Na escola hoje em dia não pode mais ensinar religião, né? Você não pode ter nenhum manifesto, tipo, eu sou cristão, eu sou católico, sou judeu. Ateu nem conta como religião. Então, achou? Bom, então, parece que há tempo atrás estava meio querendo que voltar, né? Essa questão de religião, né, dentro das igrejas. Isso é bem interessante, né? Essa questão de religião. A questão, quando se fala em religião, né, é aquilo que se vai ensinar, né? Então, é o que eu sempre falo. Eu não chamo coisas da vida aí de religião, eu chamo de crença. A pessoa acredita em qualquer coisa. Quando se fala em religião, Cristo ali, ele é o centro de todas as coisas. Tem crença popular. Porque senão eu vou estar falando algo assim meio incoerente, porque religião é religação. Não foi uma vaca que ligou o negócio. Então ele não pode ser aquele que religa a minha fé com Deus. Supondo não que... foi Maomé nem Buda, então foi a religião. Tem que colocar Jesus Cristo, obrigado. Supondo que a religião seja um fio. Como é que a vaca ia religar esse fio? Você vê? Com o casco? Então você vê que quando a gente fala assim de religião, mas a palavra do Senhor ela nos mostra a respeito do fato de a gente até mesmo... Eu não vou comentar, porque a gente não separou nada aqui relacionado a isso agora. Então, existem pessoas assim que elas acreditam mais quando elas leem. E isso é legal. Isso é legal. Então, a gente vai estar analisando melhor. Eu gostaria de colocar o texto e o contexto aqui para você a respeito... Mas uma coisa, a pessoa que acredita no que lê não pode ser uma faca de dois gumes também? Sim, porque ela precisa saber realmente o que ela está lendo. Porque assim como, por exemplo, a Bíblia foi escrita para a igreja, para judeus e para gentios, e algumas cartas específicas, então eu não posso pegar uma carta, começar lá do meio e começar lendo para ver aquilo que é interessante, aquilo que interessa para mim, não. Ou a carta é para mim ou não é. Entendeu? Ou o recado. Não é qualquer correspondência que chega lá que eu vou abrindo e vou dizendo, é para mim, não. Eu tenho destinatário. Toda carta, como a Bíblia, por exemplo, toda passagem tem um destinatário. Claro. Ela está destinada tá mandando ele para uma direção. Justamente, então, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, é por isso que nós damos estudos bíblicos aqui, ó. Segunda-feira agora está tendo sempre uma palavra, segunda-feira, porque não está tendo cultos aqui diretamente na igreja. Terça-feira a gente tem estudo bíblico, terça-feira, escola bíblica no lar. Quarta-feira a gente tem esse bate-papo, que é a instrução da palavra de Deus, de certa forma. Bate-papo barra estudo. Sexta-feira é estudo bíblico, batalha espiritual. Domingo de manhã é estudo escola bíblica. Domingo. Ou seja, então, são pelo menos 5 estudos na semana. Tirando então, as dizer lives. que a gente não, então dizer que a gente não aprende nada, e ainda os vídeos que a gente acaba enviando para os nossos canais, e são vários canais, ou seja... Isso é cara de pau. E aí a gente tem canal aí, por exemplo, o pastor Paulo Farias vai fazer 10 anos. Então tem muito material. Vamos comemorar, galera. Vamos fazer um bolinho aqui no dia que fizer 10 anos. Então você vê, então a gente tem no que a gente acreditar.
A gente só precisa dar crédito para aquilo. Sim. Né? Tanto quanto o católico da religião para dar ênfase, vamos dizer assim, para aquela estátua lá, para Maria, né? Esqueci o nome dela já. Quem não? Para os católicos, ó. Ah, Do mesmo jeito que eles dão valor para um pedaço de pedra, para uma vaca, para uma estátua, para um demônio, seja lá o que for, para eles. Então você vê, né? A gente tem que dar um valor. Se o satanista acredita no Satanás e tá lá, tipo. Sabe o que eu acho engraçado também? Tem pessoa que tem medo de mostrar que ela é cristã, né? Pô, você já viu um satanista andar disfarçado? Não, o cara sai preto, sai com uma roupa preta, escrito, sei lá. Sei lá, eu sou satanista e papapá. A pessoa sai desse jeito na rua. Agora a pessoa tem medo de sair, por exemplo, com uma camisa que tem uma cruz, falando, eu sou cristão. Cara, se um cara que adora o Satanás não tem medo disso, por que você teria, né? Ele que deveria ter medo. e é interessante que não tem mais aquele negócio de oculto, né? Hoje as coisas são escancaradas, né? Então, Hoje as coisas são escancaradas. antigamente os cristãos tinham que se esconder em cavernas para ouvir a palavra, hoje em dia não. Tem um negócio escrito gigantesco, tá até, daqui a pouco vai estar até com LED. Igreja Batista Shalom. Igreja Batista Shalom. Antigamente, pra você ver, os caras tinham que fazer uma carta e entregar pessoalmente, porque se o correio resolvesse abrir o negócio, eles iam ver, entregar pro imperador e ia matar todo mundo que tava lá, né? Então pra você ver, né? Tipo, hoje em dia tá bem mais fácil acessar a igreja, acessar essas coisas. E o pessoal mesmo assim não vai, não acredita. E tem preguiça de ir, né? O cara aí. Não, antigamente os caras iam numa caverna que tinha morcego, tinha cobra, tinha tudo. E os caras mesmo assim iam, né? Então. Os caras não mediam esforço não, né? Hoje em dia, não, tô sem carro pra ir. Pô, pode morar do lado. Não. Não quis ir hoje. É o que a gente sempre comenta, né? Quem quer faz. Quem quer adorar, adora. Quem quer ir, vai. Quando a gente não quer, bom, as desculpas elas são muitas, né? E não faltam, né? Nunca. Bastante. Desculpa, é o que menos falta hoje em dia. Então, qual é o seu último comentário aqui? Que nós estamos aguardando aqui ansiosos. O último comentário está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 9, que diz que a gente precisa, e a gente deve até mesmo dividir nossos bens com aquele que nos instrui na palavra. Então, eu tenho que te dar dinheiro? Especificamente eu, seu filho? Você recebe, né? Eu recebo, é verdade. Então eu teria que te dar de novo? É interessante, né? Algumas coisas assim que ficam marcadas assim na Bíblia, né? E às vezes fica desconhecido assim para muitas pessoas, né? Mas entra a questão da falta de conhecimento. Como nós sempre comentamos, nós nós constantemente buscamos o conhecimento na palavra de Deus para poder estar transmitindo. Eu lembro de um dia que a gente estava lá no centro, eu não lembro qual era o contexto da conversa, mas eu lembro que você falou, o pior inimigo do homem é a falta de conhecimento. Então, uma frase bem interessante aí, né? Que o pior inimigo nosso, né, como eu acabei de dizer, é a falta de conhecimento. Por exemplo, você pegar a Bíblia e tirar um negócio de contexto, você não vai entender nada da história. Por exemplo, se eu pegar a história de Davi, ou melhor ainda, de Noé, sei lá, de uma pessoa assim, pegar ela e já começar do meio. Por exemplo, você não ia entender porque Noé já estava numa arca e porque tinha um monte de animal lá. Você não ia entender por quê. Então você vê que a gente tem que pegar desde o começo até o final da história pra gente conseguir entender. Você não lê um livro do final pro começo, ou do meio pro fim, ou do fim pro começo, sei lá. O certo é você ler desde o começo para você entender o contexto até o fim, para você entender a conclusão da história. Então, gostaria de fazer mais algum comentário? E também porque acaba sendo inimigo, porque a falta de conhecimento é que vai fazer a pessoa tropeçar. Sim. Quer dizer, que Claro. faz tropeçar, né? Mas isso é o comodismo, né? Nós comentamos, porque hoje Tem algo mais cômodo que uma live?
a igreja e o conhecimento entrando dentro da própria casa. E a gente está abrindo mão. A minha esposa deve estar ali na igreja meditando também na palavra. Minha filha deve estar no quarto, deve estar lá em cima. E a gente gostaria de estar junto. Mas vai terminar esse momento. Poderia estar em casa. Tô em casa, poderia estar jantando. A gente vai terminar esse momento. A gente não vai continuar não estando junto, porque eu vou continuar fazendo um trabalho que eu estou fazendo que não é para mim. Que é para chegar até muitas pessoas. Então, de certa forma, é necessário sair do comodismo, né? Porque para que esse comodismo, né, não gere a falta de conhecimento, isso não vai fazer a gente mesmo tropeçar. A gente tropeça em coisas que a gente mesmo coloca diante de nós. A própria pessoa tropeça naquilo que ela coloca diante dela mesma. Então, você vê, né? Bem isso, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Quer fazer o seu último comentário hoje? Eu vou fazer assim. Da última vez você finalizou, fui eu. Da última vez acho que fui eu, né? Tá. Eu fiz um comentário, só quero ler um último. O último. Ultimato, hein, pessoal? Isso, eu vou colocar aqui para você, tá bom? Pra mim? Uma referência bíblica para você e para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Uma referência que está aqui também em Gálatas, lá no capítulo 6 de Coríntios, fala a respeito daquela questão do suporte. Mas aqui em Gálatas, olha só, Paulo Vitor, diz um versículo, eu vou colocar os dois versículos. Se eu colocar os três, embora ele faça parte do contexto, pode ser que meio que desvie um pouco aí o pensamento, mas sim. Eu vou colocar aqui, olha só, aqui no versículo de número... eu estou botando demais aqui. Gálatas capítulo 6, versículos 5 e 6 da palavra de Deus. O que está escrito lá, Paulo Vitor? Pois cada um deverá levar a sua própria carga, o que está sendo instruído na palavra, partilhem todas as coisas boas com quem o instrui. Então... Partilhe as coisas más só? Ou... no casamento não é assim, não. Então, você percebe o que a palavra de Deus ela nos diz? Né? Percebo. Até porque se eu não percebesse, eu não teria abrido um comentário. Então fica esse versículo aí para encerrar. Então... Agora vai. Agora foi. Agora vocês vão conseguir ler, pessoal. Então fica esse versículo para encerrar. Em nome de Jesus. Então, da última vez acho que fui eu que finalizei. Então até quarta-feira, se Deus assim permitir. Quarta-feira a gente se encontra aqui novamente com mais uma transmissão de um bate-papo aqui com a palavra de Deus e com assuntos aí que a gente de repente representando você diante de tantas dúvidas que talvez que você tenha, né? E a gente se colocando ali no seu lugar, porque às vezes a gente não vê perguntas aqui, né? Então a gente próprio simula situações e expõe, de repente possa abençoar, sim. De repente isso possa solucionar algumas dúvidas, né? Resolver alguma questão que você tem aí. Uma dúvida? Então é isso, galera. Valeu, falou. É isso, tchau.